Era uma manhã qualquer na vida de Marcos, um homem de 37 anos, pai de 2 filhos e casado com Ana. Ele morava em um bairro tranquilo, cercado por casas com jardins bem cuidados e crianças brincando nas ruas. Apesar da aparência comum de sua vida, Marcos carregava uma insatisfação profunda dentro de si. O despertador tocava e ele se levantava com a sensação de que cada dia seria igual ao anterior. Marcos se arrumava rapidamente, com a mente a 1000 por hora. Ele trocava algumas palavras mecanicamente com Ana, que também parecia presa em sua rotina. A família seguia em frente, cada um em sua própria correria, sem prestar atenção nas pequenas coisas que realmente importavam. Era como se estivessem todos de olhos vendados, ignorando o que estava ao seu redor. Após mais um dia cansativo de trabalho, Marcos decidiu dar uma volta no bairro. Precisava de um momento longe da rotina que o aprisionava. Enquanto caminhava, ele se deparou com uma pequena loja de antiguidades, algo que sempre tinha passado batido em sua vida apressada. A vitrine estava empoeirada, mas havia algo no interior que chamou sua atenção. Curioso, ele entrou. Dentro da loja, o ar era denso com cheiro de madeira envelhecida e histórias esquecidas. Objetos antigos estavam dispostos de maneira caótica, e a luz suave da tarde criava sombras misteriosas. O dono da loja, um senhor de cabelos brancos e olhos brilhantes, observava Marcos com um sorriso acolhedor. Ele parecia saber que algo especial estava prestes a acontecer. Marcos caminhou entre as prateleiras, tocando os objetos com as mãos, até que seus olhos se fixaram em um espelho empoeirado, cercado por uma moldura ornamentada, que parecia carregar séculos de história. Ele se sentiu atraído pelo objeto, como se o espelho estivesse chamando por ele. O dono da loja se aproximou, percebendo o interesse de Marcos. Com um olhar enigmático, o senhor explicou que aquele espelho era especial. Ele não refletia apenas a aparência física, mas mostrava a alma de quem olhasse para ele. Para muitos, era apenas um espelho comum, mas para aqueles dispostos a ver, revelava verdades profundas e escondidas. Mesmo cético, Marcos não pôde deixar de sentir uma pontada de curiosidade. Ele decidiu levar o espelho para casa, intrigado com a possibilidade de descobrir algo novo sobre si mesmo. Ao chegar em casa, Marcos colocou o espelho em seu quarto, mas a ansiedade começou a tomar conta dele. Ele se lembrava das palavras do Senhor, mas não sabia ao certo o que esperar. À noite, com a luz suave da lâmpada criando um ambiente aconchegante, ele se sentou diante do espelho. O reflexo parecia comum, mas ao mesmo tempo, havia algo de diferente. Tomado pela curiosidade, ele olhou mais de perto. No início, Marcos viu seu próprio rosto cansado, com as olheiras denunciando as noites mal dormidas. Mas, à medida que observava, algo mágico aconteceu. O espelho começou a brilhar levemente, e seu reflexo começou a mudar. A imagem que se formou diante dele não era apenas a sua aparência, mas uma versão distorcida de sua essência interior. Ele viu um homem angustiado, carregando um peso imenso nos ombros. As inseguranças e os medos que sempre tentara esconder estavam ali, expostos como cicatrizes. Era como se o espelho tivesse desnudado sua alma, revelando a pressão das expectativas sociais, a necessidade de ser aceito e a sensação de inadequação que o acompanhava dia após dia. Marcos ficou paralisado. Ele não queria ver aquilo. Aquela imagem dolorosa o confrontava com a verdade que sempre ignorara. Em um ato impulsivo, ele virou o rosto, incapaz de aceitar o que o espelho estava mostrando. Afastou-se, cobrindo o espelho com um lençol, como se pudesse apagar aquela revelação perturbadora. Ele não estava pronto para encarar o que havia visto, mas lá no fundo sabia que era apenas o começo de uma jornada difícil e necessária. Nos dias que se seguiram, Marcos não conseguia parar de pensar no que vira no espelho. A imagem de sua alma despida o perseguia, como uma sombra que não o deixava em paz. Ele se sentia inquieto e reflexivo, como se uma tempestade interna estivesse prestes a explodir. Durante o trabalho, ele se distraía frequentemente, olhando pela janela, perdido em seus próprios pensamentos. Era evidente que sua vida estava dominada pelas expectativas externas. Ele se lembrou das vezes em que se sentiu obrigado a se comportar de maneira que não refletia quem realmente era. No trabalho, sempre se esforçando para ser o melhor, mesmo que isso significasse sacrificar seu tempo com a família. Nos relacionamentos, tentando agradar a todos, enquanto suas próprias necessidades ficavam de lado. Uma noite, após um longo dia, Marcos decidiu encarar o espelho novamente. Ele se aproximou cautelosamente, o coração batendo forte. Desta vez, ao olhar, ele percebeu que não era apenas um homem angustiado que via, mas também um ser humano cheio de potencial e boas qualidades que ele havia negligenciado. Ele começou a notar sua bondade, sua capacidade de amar e sua preocupação genuína com a família. Cada característica positiva começou a brilhar,
como se o espelho quisesse mostrar que havia esperança e luz dentro dele. O espelho não estava ali para julgá-lo, mas para ajudá-lo a se entender melhor. Ele falava sobre a importância de aceitar não só os erros e fraquezas, mas também as virtudes e as forças que todos nós temos dentro de nós. A verdadeira beleza reside na autenticidade e na aceitação do que somos de verdade. E Marcos começava a entender que precisava valorizar isso. Foi então que ele decidiu fazer mudanças. Não seriam fáceis, mas ele estava determinado a buscar uma vida mais equilibrada, onde seu bem-estar interior tivesse prioridade. Com isso, uma nova jornada de autodescoberta se iniciava, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma centelha de esperança. Marcos, curioso e animado com suas novas descobertas, decidiu que era hora de compartilhar o espelho mágico com sua família. Ele sabia que, assim como ele, Ana e os filhos poderiam se beneficiar dessa experiência transformadora. Em uma tarde tranquila, ele chamou Ana para mostrar o espelho. A princípio, ela hesitou. A preocupação com a própria aparência e o envelhecimento sempre foram uma constante em sua mente. Marcos, no entanto, a encorajou gentilmente a dar uma chance. Ele queria que ela visse não apenas a imagem física, mas a força e a sabedoria que existiam dentro dela. Finalmente, após um momento de hesitação, Ana concordou em olhar no espelho. Ao se posicionar diante dele, uma luz suave iluminou seu rosto, e o espelho começou a brilhar. O que ela viu a surpreendeu. Em vez da mulher insegura que muitas vezes sentia ser, ela se viu refletida como uma mulher forte, cheia de amor, compaixão e sabedoria. Contudo, junto a essa imagem poderosa, também apareceram suas inseguranças e preocupações excessivas com a aparência. Ana ficou emocionada ao perceber o quanto havia deixado que essas preocupações ofuscassem suas verdadeiras qualidades. Após um momento de reflexão, ela e Marcos trocaram impressões. Ana começou a abrir seu coração, revelando o peso das pressões sociais que sempre a acompanharam. Ela confessou que, em busca de atender a padrões de beleza irreais, muitas vezes havia negligenciado o que realmente importava em sua vida: o amor pela família e seu próprio bem-estar emocional. Movido por esse momento, Marcos decidiu que também era hora de apresentar o espelho aos filhos. Eles, ainda jovens, tinham uma visão mais idealista de si mesmos e do mundo. Ao olharem para o espelho, viram versões de seus futuros, cheias de potencial e sonhos. Para eles, o espelho refletia não só o que eram, mas quem poderiam se tornar. O espelho não apenas mostrava as fraquezas, mas também as forças que todos carregavam dentro de si. Cada um deles começou a perceber que o verdadeiro valor não estava nas aparências, mas na essência e no potencial humano. Após todas essas revelações, Marcos se sentiu em um ponto de virada em sua vida. Ele começou a perceber que estava farto de viver para agradar aos outros e de se deixar levar por padrões externos que não representavam quem ele realmente era. A experiência com o espelho mágico havia mudado sua perspectiva de maneira significativa. Em um domingo ensolarado, Marcos sentou-se em sua varanda, observando sua família brincar no jardim. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro das flores e ouvindo as risadas dos filhos. Nesse momento, decidiu que era hora de mudar. Ele não queria mais se perder em superficialidades. Marcos começou a fazer pequenas, mas significativas mudanças em sua vida. Decidiu passar mais tempo com sua família, jogar bola com os filhos, ajudar Ana a cozinhar e fazer passeios em família. Ele também se dedicou a seus próprios interesses e hobbies que havia deixado de lado, como a pintura e a leitura. Deixou de lado a pressão de ser perfeito no trabalho, aprendendo a valorizar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Finalmente, ele olhou para o espelho mais uma vez. Agora, o reflexo mostrava um homem mais equilibrado, com um semblante sereno. Ele viu suas qualidades, a bondade, a criatividade e o amor, que antes não reconhecia. Essa nova imagem não era apenas uma transformação física, mas uma aceitação profunda do que realmente era. Ele sorriu, sentindo uma paz interior que nunca havia experimentado antes. Com o passar do tempo, Marcos se transformou em uma nova pessoa. Ele estava mais presente em sua vida e na de sua família, valorizando cada momento. As pequenas coisas, antes ignoradas, passaram a ter um significado profundo. Enquanto caminhava pelo parque com Ana e as crianças, ele se encantava com as cores vibrantes das flores e se deixava envolver pelo riso alegre dos filhos. Era como se tivesse aberto os olhos para a beleza que sempre esteve ali, mas que antes não conseguia enxergar. A vida agora não se resumia a obrigações e pressões externas, mas a momentos genuínos de conexão e amor. Marcos aprendeu que o verdadeiro valor de uma pessoa não reside em sua aparência ou nas conquistas materiais, mas no caráter, na bondade e na essência interior. Ele havia descoberto, através do espelho da alma, quem realmente era e, mais importante,
A escolha de viver de acordo com essa verdade transformou não apenas a sua vida, mas também a de todos ao seu redor. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Não esqueça de conferir o próximo vídeo que aparece na tela. Até lá!